Olá, meus amigos. Hoje, 23 de julho, quarta-feira. É um dia bonito aqui em Vitória, aquele friozinho, mas ao mesmo tempo está quente, o céu bem azul. E vamos falar sobre um tema que é a resposta de um rei para o seu copeiro. Ele fala bem assim: tem de ser tristeza do coração. Ele afirma isso, tá? Olha só, vamos pensar quando é que estamos tristes e que isso não vai abalar em nada a felicidade que você tem com Deus. Preste atenção nisso, tá? Eu já comentei aqui que eu costumo brincar, né, fazendo pegadinhas com as pessoas bem assim: um dia você vai ser feliz. Olha, todas as pessoas, 100% delas, a resposta foi sempre a mesma: eu já sou feliz. As pessoas têm vergonha de dizer que não é feliz. Gente, como que você pode ser feliz numa terra que jaz no maligno? Como que você pode ser feliz se o próprio Jesus disse: o mundo vos odiará assim como me odeia? Percebeu? Nós vivemos numa guerra espiritual grande e numa guerra social também. Todo mundo lutando para viver, para pagar as contas. Isso não é felicidade, não. E aqueles que se acham felizes, quando você vai ver, às vezes passa um desastre qualquer na vida da pessoa, eles estavam fazendo coisas assim horríveis, que a gente nem pode contar. Ou seja, o ser humano, ele está num imbróglio, numa confusão social, que ele não é feliz. Ele tem momentos felizes, uma coisa diferente da outra. Seja honesto com você, não fique vendendo uma imagem do que você não é, tá? Porque todo mundo olha para todo mundo e olha e percebe. Quando você olha para o olho de alguém, você percebe. Foi o que esse rei fez. E fez uma situação complexa, porque o cara era copeiro do rei. E aquele sujeito que come a comida antes do rei para ver se não tem veneno. Se ele morreu, o rei não come. Aí o rei, de repente, vê ele triste e fala assim: aconteceu alguma coisa, mas o rei entendeu. Não, essa tristeza aí é do coração. Aí você sabe discernir quando a tristeza é do coração? Vamos pensar nisso, tá? A sua casa está preparada para as intempestivas e turbulências da vida? Olha a pergunta. Não importa, o tempo não importa. O que importa é estar em tempo, tá? Olha só, o tempo não importa. O que importa é estar em tempo, ou a tempo. Provérbios 31, 21 diz: no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Aqui Provérbios está falando da mulher novamente. Eu sempre fazia uma sequência de versículos, né, para cada ano. Entendeu? E agora, na sociedade em que nós vivemos, tá? O que interessa é a honra, o reconhecimento, a aprovação de terceiros. Está sempre em primeiro lugar nos itens de busca. Percebeu? Nós queremos a opinião do terceiro. Mas para Deus, olha, a humildade precede a honra, tá? O saber tem bases não na ciência humana, e sim no temor do Senhor. Olha quanta diferença. Inverter valores é o pior investimento do homem, e é o que o homem mais faz, é inverter valores, tá? Provérbios 15, 33 diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra, né? Percebeu como que os valores de Deus são diferentes dos nossos? Quem se interessa pela história
e mazelas da humanidade, sofre pelo caos contínuo. Você vai ver agora. Às vezes a resposta da vitória é imediata, pô, que benção, mas às vezes a resposta demora. No caso de Neemias, por exemplo, ele simplesmente, no capítulo 1, ali, ele faz uma pergunta para um amigo dele que tinha passado por Jerusalém. Ele só fez essa pergunta: como é que está lá? Normalmente a gente responde como? Ah, tá tudo bem. A gente nem dá. Aí ele começou a contar: os muros estão caídos e aquilo, ele foi falando, né? A Bíblia fala que ali ele começou a orar e demorou 4 meses. Quando começa o capítulo 2, fala que passou-se 4 meses. E foi quando o rei percebeu que ele estava com um olhar abatido. E ali ele foi e falou a verdade: estou infeliz mesmo, meu povo está destruído, tudo enferrujando, os muros caídos, e o rei deu tudo para ele reconstruir os muros de Jerusalém. Ele teve a vitória, mas ele demorou 2 meses, para orar. Agora não, acho que eu estou me equivocando aqui. Foram 4 meses que ele demorou para orar, para chegar ao rei. Isso está no 1º capítulo e começa no 2º capítulo, você vai observar lá, tá? Ou seja, depois de saber dos problemas e ter orado por eles, 4 meses mesmo, demorou 4 meses até a resposta. Tem casos que só a outra geração irá receber a vitória, né? Portanto, sendo no seu tempo ou não, preserve, persevere, pois o tempo é apenas um coadjuvante da história. O tempo nunca para e a história não. Lembra que eu falei isso ontem? Neemias 2:3 diz: o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Ó, discernimento do rei. Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Pelo fogo? Ele contou a verdade, Deus o abençoou nisso. O antes e o depois fazem toda a diferença para o agora vivido. Pare e pense nisso. Principalmente quando transformado pelo alto, por aquele que faz e desfaz o tempo. Você tem tempo, você perde tempo, você vive o seu tempo. Percebeu? 1 Pedro 2:10 diz: vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então agora é o seu tempo de fazer as coisas diferentes. Ouvir uma má notícia vai ajudar, porque vou dizer para você, irmãos, você já reparou que normalmente as conversas, as pessoas estão falando de más notícias? E quando as pessoas não querem ouvir as más notícias, elas te julgam por perceber que você está antenado, está focado em algum assunto, algum problema para resolver. Aí acha você uma pessoa irritante às vezes, mas é porque você está preocupado com os outros. E as pessoas não querem isso. As pessoas querem se divertir, entretenimento. Então, eu quero afirmar, como o rei afirmou: a tristeza que você está sentindo não é de doença, é de coração. Deixe seu coração aberto para Jesus entrar. Você vai ver a diferença que isso vai fazer.
Que Deus renove suas forças e te use para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém.